Boa tarde para todo mundo, sempre muito bom estar aqui reunido em família. E de verdade, quando a gente fala isso, a gente fala de coração, porque desde que a gente pensou na vida, a gente pensou na vida como uma família. E é maravilhoso ver a família que nós nos tornamos. Sabe quando você olha para os seus filhos e você sente uma alegria, quando você olha para a tua esposa, você olha para a tua casa, e você fica feliz por aquilo que você está vendo? É o que eu sinto quando eu lembro da vida. É o que eu sinto quando eu vejo o que o Senhor está fazendo na vida. E é maravilhoso, maravilhoso ver a nossa casa cada vez mais cheia, ver a nossa família online também conectada. Antes de subir, eu fico sempre ali dando uma olhada em quem está conectado. Tento interagir um pouquinho também com quem está longe. Saudade de quem já esteve por aqui, ou quem nunca esteve e está morrendo de vontade de vir. Alguns a gente tem saudade porque já viu, outros a gente tem curiosidade de estar junto, de estar perto, mas é maravilhoso ver isso acontecer, maravilhoso ver famílias que são aqui da gente, que são da casa, de volta. Estou vendo ali, eu cito o nome mesmo, viu, Luana? Augusta, Luana, estão aí de volta, feliz demais de ver eles aqui hoje. E a gente não desconecta, né, Luana? O bom da vida é isso, que o domingo é uma consequência do nosso dia a dia, como a gente sempre repete aqui. Mas é gostoso estar aqui junto, é gostoso estar perto, é gostoso ver a família voltando pouco a pouco. Estou vendo que daqui a pouco a gente vai ter que começar a ter dificuldade aí de manter o distanciamento, mas graças a Deus por isso, graças a Deus porque nós passamos por mais essa temporada, aprendemos demais com ela. Demais, de verdade, aprendemos muito com tudo isso que a gente viveu desde que começou toda essa pandemia, toda essa situação. A Érica disse já aqui hoje, algumas situações muito doloridas, trouxeram choro, trouxeram tristeza, mas graças a Deus porque nós estamos aqui de pé, e se nós estamos aqui como foi cantado hoje, é porque ainda não chegou o fim, e é porque o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre ser um escolhido, porque parece até um pouco redundante, parece até um pouco clichê como as pessoas falam, mas às vezes, pelo que você está vivendo, pelo que você está experimentando, e a gente vem de uma dessas temporadas muito desgastantes, a gente acaba esquecendo disso. Às vezes a gente acaba duvidando disso. Às vezes a gente acaba nem mais acreditando nisso, que nós somos escolhidos. E aqui na vida a gente repete muito isso. Aqui não tem espectador, aqui não tem gente que vai lá para ver o que está acontecendo. Aqui você foi chamado, você foi plantado aqui nesse lugar para participar, para ser ativo no chamado do Senhor da tua vida, para que nós possamos ver o Senhor fluindo através de você, através do que você faz, através desse jeito que você é, porque você foi formado, você foi feito com ingredientes muito especiais, que o Senhor colocou aí dentro de você, para que somente você possa fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração, para que somente você possa viver aquilo que o Senhor tem para você, nesse tempo, nesse lugar, nessa hora. Por isso se prepara, porque você é um escolhido. Você é um chamado, e você está sendo capacitado, você está sendo preparado para aquilo que o Senhor tem na tua vida. E eu quero usar um exemplo bíblico, é lógico. Vocês sabem que eu cito muito filme aqui, tem gente que deve olhar assim, mas esse pastor só fala de filme. Eu tenho exemplos de filme, porque eu gosto de filme, e eu tenho exemplos bíblicos, porque eu amo a palavra de Deus. E é bom quando a gente vê, porque a gente sempre se identifica, de uma maneira ou de outra, naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está vendo. E eu sempre gostei desse tema do escolhido, do The One. E quando a gente fala em The One, só tem um nome que vem para mim, que é o Neo, do Matrix. Quando eu era mais novo, quantas vezes eu assisti o Matrix? Eu não cansava de ver o Matrix. Eu via, e era aquela viagem, Eu falava, mas não estou entendendo nada, é mundo real, não é? O que essa nave que parece não dá para entender direito isso aí. E eu lembro que eu via uma vez atrás da outra, porque eu gostava da ideia de existir alguém que é escolhido, de existir alguém que está sendo preparado, de existir alguém que está sendo capacitado para aquilo que ele vai fazer. O cara que vai derrubar o sistema, o cara que vai enfrentar o Matrix e finalmente vai acabar com todo aquele sistema. Mas nem sempre é daquele jeito.
né? Nas primeiras vezes, quando ele é chamado e eles falam, poxa, você é o escolhido. Ele olha para ele e fala, de verdade, sou eu. Lembra a primeira vez que ele vai tentar voar, que ele vai pular de um prédio para o outro, e ele cai com a cara no chão, lá na calçada? Será que você às vezes consegue se identificar com isso, quando você lê a palavra e você fala, não, mas eu fui escolhido, eu fui chamado, eu fui separado, o Senhor tem uma palavra para mim. Mas quantas vezes você está experimentando essa cara na calçada? Quantas vezes você está experimentando, tem essa expectativa de que as coisas vão acontecer, de que você vai sair voando, de que... E eu falo por mim, sempre, né? Eu começo falando por mim, das minhas dúvidas, dos meus questionamentos. Eu lembro, na minha primeira fase de ministério, né? Eu já falei para vocês dessa história, que eu vivi duas situações muito parecidas, mas eu tinha mudado entre as duas. E na primeira, como eu ainda não sabia quem eu era, eu desisti de tudo. Eu joguei tudo, falei, não, está muito complicado, está muito doído, é muito difícil tudo isso aqui que eu estou vendo, eu não entendo, eu não tenho controle, eu não consigo escolher o que eu estou vivendo aqui. Então, descartei tudo, descartei o ministério, descartei o chamado, porque eu tinha uma expectativa que se o Senhor me chamou, se o Senhor faz tanta questão de mim, se o Senhor está falando e me trazendo promessas, só de eu tocar vai ser um passe de mágica, e vai, quando eu falar, dia tal eu vou fazer um culto em tal lugar, vai lotar, vai ter fila na porta, né? Vai estar cheio de gente, eu vou abrir a boca e a palavra vai fluir assim, sem nem precisar estudar, sem nem precisar orar, né? A gente tem essa expectativa, porque se eu sou escolhido, se eu sou chamado, então as coisas vão acontecer assim, num passe de mágica. E quantas vezes eu me vi naquela situação ali, do Nil saindo correndo, pulando, vou voar, e batendo a minha cabeça, a minha cara no chão. E aí me questionava, Senhor, mas eu não sou escolhido? Eu não fui chamado? Eu não fui ungido? Eu não fui separado? O Senhor não está falando aqui para mim, através da Tua palavra, que o Senhor tem algo especial para fazer através da minha vida? E quem sabe hoje você chegou aqui duvidando também desse teu chamado. Quem sabe hoje você está desanimado e você precisa lembrar disso, que você é um escolhido, que o Senhor te conhece, que o Senhor te formou, que Ele fez de você como você é hoje. E por mais que as pessoas não entendam a maneira de você ser, por mais que quando você abre a tua boca as pessoas falam, pronto, lá vem de novo esse, lá vem de novo essa, saiba que o Senhor quem te formou, e que no momento certo as coisas vão entrar no seu lugar. Nessa questão, vivendo o que a gente vivia antes, no comecinho do nosso ministério, eu passei muito por isso com a Érica, porque no lugar em que a gente estava, mulher não falava. E como é que eu posso estar casado com a Érica num lugar em que mulher não fala? E a gente não se encaixava. Porque as pessoas falavam, poxa, mas a tua mulher não pode falar. Eu falei, uau, como é que eu faço? E algumas vezes ela chegou a ouvir isso, né? A gente dirigiu uma igrejinha no meio de uma favela, lá no interior de São Paulo. E uma vez a irmã chamou a Érica e falou assim, é que o pessoal acha que a senhora fala muito. Falei... E eu não consigo imaginar, porque naquela época sim me frustrava. Naquela época sim eu pensava, tá, mas se eu não encaixo aqui, o que eu vou fazer? Se esse é o meu mundo, se é isso que o Senhor me trouxe para viver nesse momento. E aquele lugar aportou demais na nossa vida. Foi o início de algo que o Senhor estava fazendo, foi o início de um chamado, em que nós vimos sim o Senhor se manifestando e o amor de Deus fluindo ali naquele lugar. Mas a gente não era 100%, né? Não encaixava 100%. E existem coisas na nossa vida que muitas vezes vão nos fazer questionar se realmente existe algo mais naquilo que nós estamos fazendo. Se existe algo mais, se realmente eu sou chamado. Você pode estar ouvindo aqui falando, pô, mas o Antônio está falando que eu sou chamado, que eu sou escolhido, que... Para quê? Para quê? Será que existe algo mais além daquilo que eu estou me dedicando hoje? Será que existe algo mais além do meu trabalho? Será que existe algo mais para os meus relacionamentos, para o meu casamento? Será que realmente existe algo mais para a maneira como eu vivo, para aquilo que eu faço, para aquilo que eu me dedico? E eu quero te falar que sim, existe algo mais.
Existe um propósito em tudo. E no momento que você descobrir esse propósito e começar a viver esse propósito, porque Deus te marcou para impactar, Deus te marcou para dar destino, mas muito além daquilo que você pode imaginar. Existem pessoas sobre as quais você tem um impacto, existem pessoas sobre as quais você tem uma influência, e muitas vezes você está ali do lado, e o que você falar vai animar ou vai desanimar, vai fazer com que a pessoa insista ou vai fazer com que a pessoa desista. Por isso é muito importante que você se encha daquilo que o Senhor tem na tua vida. Se existe algo que Deus vai fazer para a tua vida, sempre vai haver dificuldades. Se existe algo bom que está para acontecer, sempre vai vir alguém que não quer que você viva isso. Sempre vai acontecer de alguém querer te parar. Ainda que as coisas às vezes não pareçam de que você foi escolhido, de que você foi marcado, eu quero te lembrar hoje de que você é escolhido e você é marcado. Ainda que você esteja vivendo algo muito diferente disso hoje. Quando você parar de acreditar, quando você duvidar, não tem como ficar no mesmo lugar. A certeza de que você é escolhido e a dúvida, o questionamento. Você vai ter que escolher entre uma e outra. Toda vez que você duvidar, toda vez que você questionar, você vai deixar de ver a verdade que o Senhor tem para a tua vida. Não tem como essas duas coisas trabalharem juntas. Ou é uma ou é outra. Por isso hoje, eu tenho essa esperança de que você saia daqui tendo escolhido a opção certa. Que você saia daqui porque a palavra me diz que o Senhor me chamou, que o Senhor me escolheu e de que Ele tem propósitos, e por mais que eu não entenda, todas as coisas nesse momento, nesse instante, estão contribuindo para o meu bem, estão contribuindo para aquilo que Ele tem na minha vida. Então eu quero te chamar agora para ler junto comigo, 1 Samuel capítulo 16. A vida do The One da Bíblia, daquele escolhido, de um homem que era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que, assim como eu, como você, pisava na bola, cometia falhas, mas o Senhor é quem fala que Ele é o homem segundo o seu coração. Eu quero falar aqui hoje um pouquinho de Davi. Quero colocar você um pouquinho dentro do contexto antes de fazer essa leitura. Existia um rei, Saul. Ele havia sido ungido rei, ele era escolhido pelo Senhor, mas a palavra me fala que ele havia saído da vontade de Deus. E quando ele sai da vontade de Deus, Deus manda que Samuel unja um novo rei. E aí é quando nós vamos ver o que vai acontecer nesse texto, que nós vamos ler juntos aqui agora. É Samuel ungindo ao novo rei, que vai ser Davi. A partir do verso 6, capítulo 16, a partir do 6, diz o seguinte: quando eles chegaram, Samuel viu a Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, e nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. E olha como o próprio pai, né? Nessa passagem a gente consegue ver que nem o próprio pai acreditava nele. Será que às vezes a gente está passando por isso também? Até as pessoas que deveriam estar investindo, acreditando, não estão acreditando na gente. O próprio pai de Davi nem mandou chamar, nem considerava que ele seria uma das opções. Mas daí Samuel fala: então mande chamá-lo. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um rapaz belo, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel:
é este mesmo. Como é bom quando a gente ouve isso. É este mesmo. Unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante, ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Olha que história, olha que coisa, olha quantas lições a gente aprende dessa passagem que a gente acabou de ler. Está sendo escolhido, está sendo ungido o próximo rei, porque como a gente disse, Saul saiu da vontade do Senhor, e o Senhor vai substituí-lo. Nesse momento o Senhor mostra para Samuel quem seria o próximo rei. E é interessante porque Samuel chega ali, mesmo experimentado, mesmo com toda a experiência que ele tinha, ele olha para os primeiros filhos, e os primeiros filhos eram os fortes, os altos, os que chamavam a atenção dos olhos. Olha a esperança para os baixinhos, hein? Olha como nem sempre é do jeito que a gente está olhando, do jeito que a gente está pensando. Não era desse jeito. Samuel olha para o primeiro e fala, com certeza é esse, o cara é forte, o cara é alto, o cara é preparado para a guerra, esse tem cara de rei. Esse tem pinta de rei, esse vai ser realmente o escolhido. E o Senhor naquele momento já dá uma lição para o próprio Samuel. Falando, eu não vejo como você vê, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. E ainda hoje a gente vindo para a igreja, a gente estava falando sobre isso. No meio das maiores dificuldades, no meio dos maiores questionamentos das nossas vidas, muitas vezes a gente se olha e a gente fala, o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe porque nós estamos aqui. O Senhor sabe qual foi o momento em que nós nos entregamos e nós realmente aceitamos o desafio que o Senhor colocava diante de nós. E por mais que esteja sendo incômodo enfrentar esse desafio, muitas vezes quando a gente não tem resposta, o que a gente pensa é isso aqui: o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe qual é o teu desejo, Ele sabe qual é o teu plano, Ele sabe por que você faz as coisas como você faz, Ele sabe por que você deixou tudo e mudou de país, Ele sabe por que você tem o desejo que você tem, de servir, de se entregar, de se envolver da maneira como você está fazendo, porque o Senhor conhece o teu coração. Muitas vezes as pessoas estão olhando e eles estão falando, não, mas é só um pastor de ovelhas. Não, de repente ele vai chegar aqui, não vai chegar cheirando bem, ele não é do jeito que a gente imagina, ele não é do jeito que agrada aos olhos, como as pessoas esperam, ele não atende às expectativas das pessoas, mas eu quero te dizer que o Senhor conhece o teu coração, do jeito que você é, do jeito que você se comporta, da maneira como você tem se desenvolvido, com os desejos que você tem no coração. O Senhor te conhece, Ele te chamou, Ele te escolheu, e Ele está te preparando para aquilo que Ele tem na tua vida. Mas se você é marcado, quando você é escolhido, quando você é chamado, eu quero te falar que você vai precisar ser aprovado em privado. Primeiro, foi o que Davi viveu. Deus precisa desenvolver o que Ele colocou na tua vida. A gente vem falando aqui nos últimos domingos que sempre antes de um avivamento vem reforma. Sempre antes do Senhor te levantar, Ele vai te trabalhar. Ele vai colocar e fortalecer aquilo que está já correto, aquilo que está no lugar, mas Ele precisa tirar também aquilo que não te ajuda, aquilo que te enfraquece, aquilo que te faz duvidar. Então Deus precisa desenvolver aquilo que Ele colocou na tua vida, aquilo de especial que existe dentro de você. E as dificuldades que você está vivendo hoje, elas estão te preparando. Elas estão te preparando para aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Não pense que você não é marcado porque você está enfrentando dificuldades hoje, pelo contrário. Eu ainda estava falando para a Érica hoje, toda vez que surgem dificuldades, toda vez que surgem problemas, aumenta ainda mais a minha expectativa. Eu já começo a levantar a cabeça e falo, de onde vai vir o novo de Deus? De onde vai vir a bênção que o Senhor está trazendo agora para a minha vida? Porque toda vez que surgem dificuldades, isso é que prova, isso é que me diz, isso é que me dá certeza de que eu estou no caminho certo. Que você possa se lembrar disso hoje. Não é porque você está enfrentando problemas, não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava, não é porque as tuas expectativas não estão sendo atingidas, não é porque as expectativas das pessoas que estão ao teu lado não estão sendo atingidas, que você não está vivendo a vontade de Deus para a tua vida, que você não é escolhido por Ele. Por isso hoje confia, descansa e continua firme, porque você vai ser aprovado em privado.
Quantas vezes nesses lugarzinhos, nessas igrejinhas que a gente trabalhava, lá no meio das favelas, e a gente olhava e falava: Senhor, mas é o que o Senhor tem para a gente, porque as dificuldades surgiam nesse sentido da gente não encaixar. Mas a gente era obediente, a gente continuava indo, a gente continuava fazendo, às vezes com questionamentos, às vezes com conflitos, mas a gente falava: Senhor, se é a Tua vontade, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. Depois, quando nós fomos enviados como missionários, muita gente olhava para a gente e falava assim: mas vocês estão loucos, com 2 crianças pequenas, tua mulher está grávida do 3º filho, aqui você tem possibilidades incríveis de crescimento, olha o que está acontecendo na tua vida aqui. E o que a gente queria era viver a vontade de Deus. Saímos de São Paulo, de Várzea Paulista, do ladinho de Jundiaí, e fomos para La Línea de la Concepción com a Érica grávida de 6 meses. E eu não lembro, eu já falei isso algumas vezes, de um tempo tão feliz na minha vida. Tínhamos umas 12 malas, não tinha nem como carregar tudo, a Érica não tinha como carregar nenhuma. Eu desci em Gibraltar e tinha que cruzar a fronteira com aquelas malas, a pessoa que ficou de me buscar não chegou. E aí eu tive que cruzar sem falar nada de espanhol. Cruzei a fronteira, fui até onde eles estavam, encontrei com eles, entrei de novo para ir buscar as 2 crianças que tinham dormido a noite toda no avião. Acordaram de manhã com toda a pilha, nós 2 mortos porque não tínhamos dormido nada à noite. E quando nós chegamos naquela casa, naquele apartamento que nós tínhamos alugado online, uma pessoa tinha visto para a gente, tinha acertado tudo. Quando a gente chegou naquele lugar, tudo que tinha na nossa boca era uma palavra de agradecimento. Era: obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, nesse lugar, longe de tudo que nós conhecemos, longe de todas as pessoas que nós conhecemos. Não falamos nem o idioma ainda aqui desse lugar, mas não existia nada mais especial, porque o Senhor estava nos levando para viver a vontade dEle e nos aprovar em privado, escondidos, longe de tudo que a gente conhecia, mas sempre atuando em obediência. Quando você é marcado, você sempre vai ser ungido, antes mesmo de assumir qualquer posição. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa escolha de Davi, é que quando Samuel chega ali, e eu tenho certeza que a expectativa de alguém que está sendo escolhido, depois que ele é escolhido, depois que ele é ungido, com certeza ele falou: tá, então se eu sou o próximo rei, cadê o trono? Onde é que eu sento? Qual é a posição aqui que eu devo assumir? E sabe o que ele faz depois que ele é ungido? Ele volta a pastorear ovelhas. Ele volta a fazer exatamente aquilo que ele estava fazendo antes de ser ungido. Ele volta e continua em obediência, fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Muitas vezes a nossa expectativa e a posição onde nós estamos, ela não coincide, mas isso não significa que você não é escolhido, isso não significa que o Senhor não está trabalhando na tua vida. E é muito claro para mim, e eu preciso compartilhar isso com vocês, que nós precisamos ter claro quem nós somos no Senhor, para esse tempo que nós estamos vivendo aqui nesse lugar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fluir através da tua vida, que o Senhor vai transformar realidades aqui onde nós estamos. Por isso, lembre-se do que diz Provérbios 3 e 5, que fala: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, não se apoie naquilo que você pode fazer, não se apoie naquilo que você conhece, não se apoie nos teus contatos pessoais, mas confie no Senhor, e não é de qualquer jeito, mas é de todo o teu coração. Amém. Coloque tudo aí, confie no Senhor de todo o teu coração. Não sabe o que fazer? Está perdido? O teu mundo ruiu? A tua realidade mudou? Confie no Senhor de todo o teu coração. Não tem respostas? Está cheio de perguntas que tem hora que falta até o fôlego. Não sabe para onde olhar, não sabe o que fazer, não sabe como agir? Confie no Senhor de todo o teu coração. Mesmo porque existem situações que às vezes a gente fica super preocupado, e a gente passa muito por isso. Daí eu paro e olho e falo assim: tá, mas o que eu posso fazer diante dessas situações que estão diante de mim? Absolutamente nada. Então é ainda mais fácil de confiar no Senhor de todo o seu coração. Muitas vezes nós não somos coerentes, porque nós escutamos isso, nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, mas nós não aplicamos ela à nossa vida. E muita gente vive desse jeito, como os adolescentes,
Não sei se acontece lá na tua casa, mas toda vez que eu vou falar para os meus filhos fazerem alguma coisa, a resposta é sempre a mesma. Eu já sei. Mas se você já sabe, por que você não está fazendo? Porque falta coerência. Não, mas é aqui, é desse jeito. Não, eu já sei. Então faz. E muitas vezes a gente está agindo desse jeito. O Senhor está querendo ensinar e a gente já está, ainda que a gente não fale, mas a gente pensa, não, mas deixa comigo. Como eu falava tanto aqui no princípio do meu ministério, eu queria ajudar Deus a me ajudar. Senhor, eu sei de que maneira o Senhor pode me abençoar, melhor do que o Senhor mesmo. Mas a palavra vem e fala para mim, confie no Senhor de todo o teu coração. Você sabe o que é confiança de todo o coração? Lembra de alguém agora aqui que você acredita, que você confia, que você descansa nessa pessoa. Você não questiona. Você não duvida, você não fala, não, mas vai dar, vai chegar, vai ser suficiente, você simplesmente confia. Se você tem alguém assim na tua vida, primeiro agradeça a Deus por isso, e depois busque essa mesma relação com o Senhor, confie no Senhor de todo o teu coração. Muitas vezes a gente está sofrendo porque a gente coloca essa confiança que tinha que estar no Senhor, nas pessoas. E as pessoas te decepcionam, as pessoas falham, as pessoas mais cedo ou mais tarde vão te machucar, as pessoas mais cedo ou mais tarde vão te ferir, mas a palavra me fala, confie no Senhor de todo o teu coração. Quando você é um escolhido, você se transforma na resposta para um problema. Faça o que Deus te mandou fazer e busque a presença dEle em todo o tempo. Você confiou nele, você sabe que é aquilo que Ele tem para a tua vida, então faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração, as portas que Ele abriu para você, o lugar que Ele te plantou, no lugar que Ele te colocou. Eu já falei para vocês algumas vezes, quando eu mudei para Fort Myers, aquilo para mim foi um castigo, foi doído, foi sofrido, e eu falava, poxa, mas de novo, dentro de uma igreja, tempo completo, vivendo daqui, sabendo dos questionamentos, eu era eu tinha muito claro o que as pessoas pensavam, e eu colocava tudo isso na balança, e eu falava, poxa, mas eu não vou poder viver determinadas coisas que eu quero viver, vou ter que ficar dando satisfação, vou ter que ficar falando por que eu tenho isso, por que eu tenho aquilo, por que eu não vou em determinado lugar, por que eu vou para determinado lugar, e eu falava, Senhor, eu não quero viver isso, mas daí o Senhor vem e me fala, mas é isso que eu tenho para você. E aí naquele momento eu tenho que confiar no Senhor de todo o meu coração. E Ele me tira do lugar que eu estou, que eu gosto de estar, e me manda para um lugar que eu não quero estar, e naquele lugar eu falo, eu tive que confiar no Senhor de todo o meu coração. E nesse lugar onde eu fui contrariado, onde eu fui sem querer, e onde eu confiei no Senhor de todo o meu coração, e onde eu fiz aquilo que Ele me mostrou que era o que Ele tinha para mim, eu descobri uma alegria e uma felicidade e um propósito que poucas vezes eu tinha vivido na minha vida, que transformou a minha vida desde então. Isso aconteceu em 2016. E desde então eu tenho vivido algo que eu nunca vivi antes na minha vida. Você fala, poxa, mas desde 2016 você está pastoreando? Não. Desde 2003 eu estou pastoreando. Mas desde 2016 eu fiz isso com confiança e de todo o meu coração. E encontrei algo que eu jamais tinha vivido antes na minha vida. Então não importa se é pouco ou se é muito tempo, não importa se você tem se baseado em coisas que não deveriam ser as coisas verdadeiras nas quais você precisa se basear, mas hoje eu quero te dizer, confia no Senhor de todo o teu coração, porque quando você é escolhido, você vai se transformar nessa resposta para algum problema. Saul, se você ler na continuidade aí do capítulo 16, a gente não tem tempo de fazer a leitura toda, mas a partir do verso 14, você vai ver que Saul estava sendo atormentado, e ele precisava de alguém que pudesse fazer algo para livrar ele desse problema, desse tormento que ele estava vivendo. E Davi, o escolhido, se transformou nessa solução. Ele foi chamado ao palácio sem ter que preencher nenhuma aplicação, sem ter que usar nenhum contato, sem ter que pedir favor para ninguém. Ele foi chamado porque ele havia sido ungido, ele era escolhido, e ele se tornou na solução do problema de alguém. E é interessante porque quando nós acabamos de ler, nesse texto que a gente leu, quando o pai dele está falando, Jessé está dizendo no versículo 11, Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Tipo, ele não é guerreiro, ele não é preparado, ele está fazendo algo que não é tão importante. Nesse momento, o Senhor está falando
Ele está cuidando de ovelhas. Essa era a referência, mas como algo pequeno, algo que estava denegrindo a imagem de Davi. Mas daí ele é ungido. E aí você continua lendo o texto, quando ele começa a prestar esse serviço para Saul, e você vai para o versículo 19, quando Saul está mandando chamar Davi no palácio, e ele fala o seguinte: então Saul mandou mensageiros a Jessé, com a seguinte mensagem: envia-me o teu filho, aquele, o que cuida de ovelhas. Olha que coisa, a situação era a mesma, a referência era a mesma, porque em uma, ela está sendo citada como algo ruim, algo que denegria a imagem de Davi, e na outra, era a referência que estava abrindo a porta para que ele prestasse um serviço muito maior do que aquilo que ele fazia. Porque ele voltou e ele continuou fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele havia sido escolhido, ele havia permanecido e ele havia sido obediente. Ele foi chamado, e ele ao chegar ao palácio, não como rei, ele já sabia que ele havia sido marcado para aquilo, mas ele vai para aquele lugar para servir. Ele vai para aquele lugar para obedecer, ele vai para aquele lugar para confiar. Nós precisamos servir, muitas vezes sem esperar nada em troca. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração, sem colocar as nossas expectativas em algo gigantesco que a gente espera que aconteça. Simplesmente confie no Senhor de todo o teu coração e sirva como se fosse para o Senhor. Com isso Deus trabalha no nosso coração para aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Não é através do que eu posso, não é através do que eu tenho, porque quando as coisas acontecem assim, nós não precisamos da aprovação das pessoas, porque nós já sabemos que Deus nos aprovou no privado. Muitas vezes as pessoas não viram, mas nós sabemos que o Senhor nos aprovou no privado. Nós não precisamos da posição que podem nos dar, porque nós já sabemos que fomos escolhidos antes mesmo de assumir qualquer posição. Que o Senhor quem nos chamou, que o Senhor preparou tudo que nós vivemos para que hoje nós estivéssemos onde nós estamos, e Ele é quem sabe o tempo em que Ele vai entregar a posição nas nossas mãos. Nós sabemos no exato momento que nós estamos nos transformando na resposta do problema de alguém. Sua oportunidade ela vai vir, mas ela vai vir embalada em obediência. Será que você consegue entender isso? Que Davi já servia no palácio e ainda assim voltava para o campo para ajudar o seu pai com os rebanhos. Ele poderia ter falado para o pai: não pai, mas agora eu trabalho para o rei, agora eu tenho acesso ao palácio, agora minha vida mudou, agora meu nível é outro, eu não vou mais fazer isso que você está falando. Mas ele sabia que a oportunidade dele ia vir embalada em obediência. Ele servia no palácio, mas ele voltava para o campo para servir o seu pai, para servir nos rebanhos. Davi já servia, ainda assim levava comida para os seus irmãos. Pensa nisso. Quem sabe ele estava falando: não, eu levar comida, por que eu que tenho que fazer isso? Eu tenho ocupações mais importantes, eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso ao palácio, por que eu que tenho que levar comida para eles? Mas obediência nunca está ligada à pessoa a quem você está obedecendo, mas sim tem a ver com Deus tocando o teu coração, transformando a tua atitude, transformando o teu comportamento. Em 1 Samuel 17, continuando o texto, vocês vão ver no versículo 20, na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas. Olha que coisa, ele não pegou e jogou e falou: toma aí, agora deixa sem fazer, deixa sem terminar. Ele pegou as ovelhas que eram dele, que eram responsabilidade dele, e ele deixou alguém encarregado daquelas ovelhas. Se você está servindo, se você está fazendo algo, nunca deixe algo por terminar, nunca deixe algo sem terminar, nunca deixe algo por fazer. Põe alguém no teu lugar. Pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. 1 Samuel 17 e 20. Então Deus nunca vai pedir para você deixar algo pela metade. Ele nunca vai pedir para você deixar algo por fazer. Porque mordomia é o coração de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dEle, é dEle. Ele simplesmente colocou na minha mão para que eu possa administrar, para que eu possa cuidar. Meu tempo, meus talentos, meus recursos, minha influência,
Tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos é dele. Mordomia é o coração de Deus. Você vai ser elevado pelos obstáculos que você tem enfrentado quando você entender isso. Todo o exército de Israel estava paralisado quando ele chega ali no campo. Lembrem-se que a história diz que Jessé chamou a Davi, ele deixou o rebanho, ele pegou comida para levar para os irmãos que estavam no campo de batalha. Os preparados, os que haviam se destacado, aqueles que estavam lá, eles estavam no meio daquele exército e o exército inteiro estava paralisado. Nenhum deles sabia o que fazer. O exército levava dias ouvindo afrontas e estavam morrendo de medo. Só que Davi chega. E ele fica indignado, porque ele vinha sendo preparado pelo Senhor. Ele já havia sido aprovado em privado, ele já havia sido ungido, ele sabia quem ele era, ele tinha um relacionamento vivo com o Senhor. E quando você sabe quem você é no Senhor, isso muda tudo. Isso muda tudo. As situações que antes te intimidavam, elas mudam. As situações que antes te paralisavam, elas já não têm esse poder. E olha que loucura, porque um exército inteiro estava paralisado. Nenhum deles sabia o que fazer, mas um menino que sabia quem ele era em Deus, que ele sabia que tinha um chamado, sabia que havia sido escolhido, ele chega e quando ele ouve aquele mesmo problema, aquela mesma situação que todo o exército estava ouvindo, ele fica indignado. E mais uma vez, ele é citado como aquele que toma conta das ovelhas. Porque quando ele fica indignado, ele fala, quem que esse cara está pensando que ele é para falar assim contra o exército do Deus vivo? E ele se apresenta, ele fala, eu vou lutar contra ele. Eu vou enfrentar ele. E as pessoas olham e falam, poxa, o irmão dele, fortão, fala, o que você está fazendo aqui? Já veio atravessar aqui no nosso caminho outra vez. Vai embora, vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem. E Saul, quando vê aquilo, fala, tá ok, então você quer ir lutar? Então pelo menos põe a minha armadura. Põe a minha roupa, põe, e você vai mais preparado para enfrentar esse gigante. Eu quero te falar que o Senhor chamou a você, como você é, com os dons e talentos que você tem, para fazer aquilo que Ele tem para fazer através da tua vida. Não tenta pôr a roupa de ninguém, não tenta ser quem você não é, não tenta se comparar, não tenta fazer isso, porque a coisa não vai dar certo. Não vai dar certo. E quando Davi está ali, falando com Saul, ele fala o seguinte, Davi entretanto disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Mais uma vez ele está dizendo daquilo que ele fazia, daquilo que ele era, daquilo que ele sabia quem ele era. Obstáculos e oportunidades vão ser praticamente a mesma coisa, quando você sabe quem está do teu lado. Se você sabe que Deus está com você, saiba que esses obstáculos que você está enfrentando, por maiores que eles sejam, por mais difíceis que eles sejam, eles estão trazendo uma oportunidade para a tua vida. Davi sabia do lado de quem ele estava, por isso ele deu um passo à frente, enquanto todos os outros estavam dando passos para trás. Enquanto todos os outros estavam regredindo, ele deu um passo à frente, porque ele sabia quem estava com ele. Damos um passo à frente porque sabemos com quem nós estamos. Olha que loucura, no meio de uma pandemia nossa igreja cresceu. No meio de uma pandemia nós tomamos decisões de dar passos de fé, de ir adiante, de fazer mais, de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, na sua plenitude. Ah, mas você tem garantias, você sabe como vai ser? Não tenho ideia, mas eu tenho certeza que eu estou do lado de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que promete e cumpre, que é fiel à sua palavra e que nos chamou para viver esse tempo. Então damos um passo à frente, porque nós sabemos com quem nós estamos. Não é pelo que a gente pode, não é pelo que a gente tem, não é pelo que a gente sabe, mas é porque nós sabemos que nós estamos do lado do nosso Senhor, que Ele nos levou a esse lugar. Davi viu uma oportunidade na mesma situação, que era vista como um obstáculo para todos, porque quando Davi era só um pastor e ninguém estava vendo, Deus ensinou certas coisas para ele que fizeram dele quem ele era naquele momento. Sabe aquela dificuldade que você tem enfrentado e aquela situação que muitas vezes tem te feito chorar, tem te feito duvidar, mas você em obediência tem confiado que o Senhor quem te chamou e que Ele conhece o teu coração, essa situação está te formando, essa situação está fazendo de você quem você é hoje, essa situação está colocando em você aquilo que é necessário para que você enfrente aquilo que o Senhor vai trazer lá adiante e que vai fazer com que o teu nome seja visto, que vai fazer com que as pessoas vejam o Deus a quem você serve. Essas coisas ensinaram a Davi. Acontecem muitas coisas que
não podem ou não queremos que sejam mostradas ao público. Sabe aquelas situações que você não tem vontade nenhuma de postar, e hoje em dia quando a gente não quer postar algo é porque é algo realmente ruim. Sabe aquilo que não quer, que você não quer que saia ao público. Mas eu quero te dizer que através dessa situação o Senhor está te ensinando. Eu quero te dizer que através dessa situação você está sendo fortalecido. Você deve ser você. Não tenta colocar a roupa de ninguém. Deus trabalhou em você. Deus preparou você. Deus mostrou para você aquilo que Ele quer fazer. Então não fica olhando para o lado, falando que está sendo diferente, que com a pessoa que está do teu lado está sendo mais rápido, ou que está sendo de outro modo, que você entende melhor do que o que está acontecendo com você. Simplesmente confia, porque Deus trabalhou em você. Deus ensinou você. E na hora da ação não adianta querer colocar a armadura de outra pessoa. A armadura de Saul não servia. Não adianta querer ser outra pessoa. É com você. Você mesmo. Seja você. E saiba que o Senhor te preparou. Saiba que o Senhor te trouxe até esse tempo. Te trouxe até esse lugar. Se posiciona. Saiba que você é escolhido. Você é o the one. Vai chegar o momento de voar. Vai chegar o momento de viver a promessa. A entrega, né? O resultado da promessa. Vai chegar esse momento. Até lá, permaneça firme. Permaneça fiel. Permaneça atuando em obediência. Sabendo que aquele que te chamou é fiel para cumprir a sua palavra. Lembra agora das promessas do Senhor para a tua vida. Lembra daquilo que Ele te falou. Lembra daquilo que a sua palavra te diz. E por mais que pareça longe, por mais que pareça tão distante, traga a tua memória agora e faça com que isso te encha de esperança, te encha de alegria, te encha de vontade de seguir, de atuar em obediência e viver a promessa, o propósito, a vontade do Senhor para a tua vida. Ah, mas são muitas dificuldades, são muitos obstáculos. Simplesmente obedece. Simplesmente confia de todo o teu coração. Para muitos vai parecer loucura, mas o Senhor vai trazer aquilo que é necessário. Enquanto as pessoas vão olhar e falar assim, mas como aguenta, como suporta, como continua? Você vai saber que o Senhor esteve com você em todo o tempo. E quando você olhar para trás, você mesmo vai perguntar, como que eu consegui? E a resposta é porque o Senhor está com você. Ele não te deixa sozinho nem um minuto. Ele não se enganou quando te trouxe para esse lugar. Ele não se enganou quando colocou no teu coração o desejo de fazer aquilo que você está fazendo hoje. Por isso agora eu quero te dizer, eu quero te lembrar e eu quero que você saia daqui com essa certeza. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. E através da tua vida, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão receber esperança, pessoas vão receber novas oportunidades. Eles vão olhar para você e vão falar, mas aquilo que aconteceu com você, eu sei que também pode acontecer comigo. Como eu faço? E nesse momento você tem que transbordar. Nesse momento você tem que levar esperança. Nesse momento você tem que levar alegria, sabendo que você é um escolhido. Fica de pé aí no teu lugar.